Olá, meu amado povo. Nessa noite quero trazer uma mensagem da parte de Deus, baseado na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 1. Está escrito assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu quero trazer uma pequena mensagem subordinada ao seguinte tema: devemos conhecer as Escrituras para não sermos enganados. Meus irmãos, nós estamos vivendo um dia difícil, onde tem surgido no mundo muitas falsas religiões, muitos falsos profetas e muitos falsificadores da palavra de Deus. Mas em todo tempo, Deus tem um remanescente fiel que comunica fielmente a sua palavra. Deus, ele nunca faltou testemunha no decorrer dos séculos e das eras. Deus sempre tem um pequeno remanescente que pregará a sua palavra fielmente como ela é. O apóstolo João disse: Amado, não descrédito a qualquer espírito. Nós sabemos que espírito é um ser que não é desse mundo, porém ele vive. Aleluia. O espírito mencionado pelo apóstolo João é o espírito maligno, é o espírito de Satanás. Satanás, senhoras e senhores, ele é o pai dos falsos ensinos. Satanás foi o primeiro ser que divulgou o seu falso ensino à humanidade, começando lá no Éden, quando Deus disse a Adão: você não deve comer do fruto. E Satanás chegou até Eva pregando um falso evangelho, dizendo: pode comer, você não vai morrer. Começou no Éden. E infelizmente essas falsas doutrinas vêm se proliferando pelo mundo afora. Mas o apóstolo João, ele disse: não deis crédito. Dar crédito significa acreditar em um determinado ensino. Aleluia. Nós temos que ter, meus irmãos, discernimento do alto. Existem 3 meios para um homem de Deus, o povo de Deus, não ser enganado. O primeiro meio é através do dom do Espírito, do discernimento. Esse dom é um dom espiritual que está na primeira carta de Paulo, capítulo 12, versículo 10. É uma capacidade que você recebe de Deus, que você sabe discernir a diferença, você conhece o ensinamento que vem de Deus e que vem do adversário. Então nós necessitamos ter esse dom para que nós não venhamos a ser enganados. O segundo meio para nós não sermos enganados é exatamente estudar a palavra, examinar a palavra, conhecer a doutrina. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras. Na proporção que um homem de Deus, uma mulher de Deus examina as Escrituras, eles passam a ter conhecimento. Eles passam a conhecer verdadeiramente a palavra. Eles sabem discernir a diferença daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é. Então nós devemos ter muito cuidado. E por isso que Paulo recomendou a Timóteo: meu filho, examina, estuda, prescruta em ler a palavra, examina as Escrituras. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo tão difícil que muitos cristãos estão relaxando no estudo devocional da palavra. Mas, queridos irmãos, que nós venha ter aptidão, apetite, desejo, que nós venha ter, meus irmãos, fome de examinar a palavra. E nós fazendo isso, nós vamos ser beneficiados com a graça, nós vamos ser beneficiados com a verdade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. O terceiro meio para nós não ser enganado é nós aprender
com os verdadeiros mestres. A Bíblia diz, os varões seja idôneo para ensinar. Idôneo aqui significa ser capacitado por Deus, conhecedor da palavra, da letra, para ensinar fielmente a palavra. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com quem vai nos ensinar a palavra, com quem está nos admoestando. Aleluia, porque tem muitas ovelhas hoje que estão sendo ensinadas por lobos, por falsos profetas. Essas pessoas estão sendo enganadas por quê? Porque fizeram uma lavagem cerebral na sua mente e, infelizmente, elas estão sendo fermentadas com o fermento do maligno. Mas eu quero glorificar a Deus aqui, nessa noite, que ainda existem homens fiéis que ensinam a verdadeira palavra e existem alunos que receptivamente recebem seus ensinos e crescem sabiamente na palavra. Eles recebem o amadurecimento através da palavra. E diz assim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Os falsos profetas falam aquilo que eles querem falar. Os falsos profetas pregam um evangelho que o povo quer ouvir, mas não o evangelho que as pessoas necessitam ouvir. Infelizmente, no mundo hoje está cheio de falsos profetas, homens que se intitulam homens de Deus, varões do Senhor, pastores de Deus, bispo de Deus, mas infelizmente são lobos devoradores. O atrativo dele é enganar as ovelhas para se enriquecerem. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro disse que surgirão homens que farão negócio de vós. E é o que nós temos visto no mundo, muitos falsos profetas. Então, meus queridos irmãos em Cristo, cuidado com quem você ouve. Cuidado com esses ensinos que estão aí em muitas denominações. O povo de Deus deve se voltar para a palavra, examinar a palavra e conhecer a doutrina. Aleluia. Mas todo falso profeta, ele vai acertar as contas com Deus. Não vai ficar assim não. Deus pedirá conta das pessoas que ele enganou aqui na terra. Mas eu quero trazer essa palavra aqui nessa noite, admoestando você e dizendo, volte para essa escritura, examine a palavra, peça a Deus sabedoria, conhecimento e discernimento para você entender os mandamentos do Senhor, que pode te esclarecer, que pode iluminar o teu entendimento e fazer de você uma pessoa sã e sábia e te preparar para encontrar com Cristo Jesus. Amém.